Conversei com meu esposo, que tinha visto o pai dele pegando minhas calcinhas. E ele riu. Eu fiquei possessa. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real. Gente, as últimas histórias estão sendo muito interessantes. Essa aqui, como vocês já viram aí no título, senta que lá vem a história. Silvana. Pensei muito em vir aqui contar o que está acontecendo comigo, mas o medo foi maior. Como não estou aguentando, eu vim aqui desabafar para você. Espero que não fique longo. Antes de eu continuar com essa história, eu preciso lembrar vocês. Se inscreve aqui no canal, gente, ativa aqui o sininho, vai lá correndo agora e me segue no Instagram. Eu fico tão feliz, gente, quando eu vejo que vocês estão lá no Instagram me seguindo, comentando, vendo os meus stories. Ai, é muito legal, porque lá é uma coisa assim mais, uma conexão direta comigo, eu com vocês, sabe? A gente conversa pelo direct, é muito legal. Eu conheci meu esposo em 2010. Eu tinha 14 anos e ele acabado de fazer 16. Nos conhecemos, viramos amigos e um dia ele me pediu em namoro. Logo apresentei ele para a minha mãe e ele me apresentou para a mãe dele. Mas para o pai dele, ele me levou só depois de 8 meses do namoro. Ele sempre me alertou sobre o pai dele, que ele era uma pessoa difícil e de poucos amigos. E mesmo assim eu insisti e fomos então no aniversário dele. Foi tudo muito bem até chegar ao final da festa, quando o pai dele se sentou e conversou comigo sobre não ter gostado de saber que nós estávamos namorando. Ele falou que eu tinha cara de não ser uma boa pessoa para o filho dele e que a ex dele sim, que deveria estar ali. Pasmem, ele perguntou se eu era virgem e quando falei que sim, ele riu horrores e meu esposo logo se estressou e me levou embora. Na época era namorado, tá, gente? Depois foram anos de estresse por causa desse maldito homem. No nosso casamento ele nem apareceu e a desculpa foi que estava trabalhando, sendo que nós sabíamos que ele estava na praia. Ele é invejoso, traiçoeiro e mentiroso. Tudo que nós fazíamos ele se metia e queria igual. Um dia abrimos uma loja de roupas e o movimento não era aquilo tudo, fora que gastamos um maior dinheiro para abrir a loja. Então decidi arrumar um emprego e meu esposo continuar até as coisas se acertarem. Só queríamos colocar meu irmão para olhar e a irmã dele como vendedora. E o pai dele pediu, chorou, falou que lá só ia para frente se ele fosse o gerente. E aceitamos. Para ajudá-lo. Ele chamou a outra nora e o fim você já deve saber. Descobrimos que de cada venda que ele fazia, ele pegava 15% ou mais do valor e no fim, com a loja aberta só 5 meses, ele nos roubou o equivalente a R$3.000. E isso foi também com a segunda e a terceira loja. Eu já não me metia mais, porque meu esposo sempre acabava cedendo. Fechamos todas as lojas e deixamos o nosso sonho de lado. Compramos o nosso apartamento e logo engravidei. O pai dele surtou, falou que eu era estúpida e que queria roubar o filho dele, sendo que eu trabalhava. E quando tive meu filho, ele passou a querer vir aqui todos os dias. E não só vinha, como olhava tudo. Mexia nos armários e isso me matava. Eu falava com ele, sogro, por favor, não faça isso. E ele depois ia lá e fazia tudo de novo, tipo uma afronta. Conversei com meu esposo, que tinha visto o pai dele pegando minhas calcinhas. E ele riu. Eu fiquei possessa. Então, falei que não queria mais recebê-lo lá sozinha. Isso foi uma luta, porque ele passou a ir na porta do condomínio reclamar. E aí eu deixava ele subir. Engraçado, né? Lendo esse e-mail aqui, a gente vê como basta uma birrinha para todo mundo ceder aqui, né? O cara já alertava ela que o pai não valia nada, lá no começo do namoro, com 14 anos de idade. E aí depois coloca o pai de gerente.
Gente, quem essa consciência? A esposa fala, cara, vi teu pai pegando minhas calcinhas. E o cara dá risada. Aí expulsa o cara de lá, não deixa mais subir. Aí ele vai fazer barraco. Eu chamava a polícia aqui que eu ia ceder. Chama a polícia, esse cara está me perturbando o sossego do prédio. Um dia, ele subiu as escadas alisando minhas costas e eu pedi para parar. Fora que eu sempre ia na frente e ele devagar atrás de mim. E passei a perceber que não era um olhar de alguém que me conhecesse, e sim de alguém que me desejava. Agora em fevereiro, ele apareceu aqui e eu estava terminando de me arrumar para o bloco de carnaval que eu ia. Meu esposo desceu para comprar biscoitos e o pai dele subiu e eu estava na frente do espelho da minha sala, quando ele começou a falar que eu estava linda. Se meu esposo me satisfazia na cama, falando que um dia ele tinha que experimentar para saber, e eu na hora fiquei pasma, sem reação alguma. Ele levantou e veio andando em minha direção e falou: acho melhor a gente trancar a porta para ninguém entrar. Vai que entra um doido? Eu gritei: pode ir saindo da minha casa e da minha vida agora. E ele sentou no sofá e assim ficou. Meu esposo chegou e eu contei tudo na frente dele e o pai dele desmentindo tudo. Por fim, me separei porque meu esposo falou que o pai dele jamais faria isso e que eu era doida. Fiquei até em março separada. Só voltamos porque ele ouviu o pai dele comentar o que queria fazer comigo pro amigo. E mesmo assim ele ainda joga na minha cara que não pode ver o pai porque o pai não pode vir na nossa casa, que não podemos sair junto com ele. Sil me perdoa o textão, por essas e outras eu já não tô mais me aguentando, porque a vítima fui eu e eu tô saindo como a assediadora de um velho escroto. A família dele simplesmente se afastou e meu esposo tem horas que some e vai pro papai. Agora fiquei sabendo que uma ex do meu esposo tá indo lá direto fazer sei lá o que. Já te conto o que ela tá fazendo lá. Me deu uma luz, o que devo fazer? Desculpa o desabafo. Amiga, você já não tinha se separado? Ó, veja, gente, como as mulheres são tapadas. Tapadas, desculpa o termo, mas eu não tô falando diretamente de você. Tô falando das mulheres em geral. Veja, ele não acreditou em você, ele te chamou de doida, ele defendeu o pai escroto dele, que ele mesmo sabia que não valia nada, o mesmo homem que fez vocês quebrarem a empresa de vocês, e aí você se separou. Ponto. O que acontece? Quando ele foi lá e viu que o pai dele tava... Ah, então a culpa não era sua, mas na verdade ele continuou te culpando. Ele se sentiu assim: nossa, cometi uma injustiça com uma pessoa, preciso me redimir. Mas ele não ficou do seu lado. Ele só usou isso para voltar ao casamento com você, porque se não fosse assim, você não voltaria. Então eu não sei por que você aceitou. Ele tinha que ter acreditado em você, confiado em você desde o começo. Você não precisaria passar por tudo isso de divórcio, isso e aquilo. E agora eu não entendo, o que você está esperando para dar um pé na bunda desse homem? Manda ele morar lá com o papaizinho dele, ele nunca vai mudar, sabe por quê? Porque ele é igualzinho o pai dele. As pessoas se identificam e você tá fora disso. Você não faz parte disso. Ou você acha que você vai conseguir tirar ele do papai dele. É uma ligação muito forte que eles têm. Então, minha filha, prepare a mala do seu marido e coloque na rua, porque logo, logo ele vai voltar para casa e rosquear um belo par de chifre na sua cabeça se ele já não fez isso. Né? Você descobriu. O que acontece? Qual o melhor lugar para ele te trair? Em um lugar onde você não quer ir, que é a casa do papai dele. Ou você encarna uma mulher forte e domina essa situação, enfrentando esse velho, indo na casa dele, fingindo que é amiga dele, ou você cai fora. Eu cairia fora, porque eu acho perda de energia lutar com esse tipo de gente. Tentar se sobressair esse tipo de gente é muita queima de energia. Vai transformar a sua vida num inferno. É esse o meu conselho. Eu não sei vocês aí, se vocês têm o mesmo conselho para dar para ela. Mas eu não concordo que ela deveria ter voltado com ele. Não deveria. É tipo aquela história. Ah, eu achei que você estava me traindo e te dei uma surra, te expulsei de casa no meio da rua. Aí depois a pessoa descobriu
que você não estava atraindo e que você não merecia aquilo. E aí você vai lá e fala assim, ai, que bom que você entendeu. Não, a pessoa não acreditou em você. A pessoa acreditou em boatos, acreditou em coisas que ela não foi investigar antes. Então você não era obrigada a passar por tudo isso. Ele deveria ter ficado do seu lado desde o começo. Ele deveria ter acreditado em você. Ele deveria ter investigado quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. Essa é a minha opinião. Quero saber aí qual é a opinião de vocês, meninas e meninos que estão assistindo esse vídeo. Vocês concordam que ela deveria ter voltado, dado uma segunda chance? O que vocês têm para dizer para ela nesse momento? Para mim, rua. Foi para casa do papai, não volta mais aqui. Fica com ele. E aí vocês vão falar assim, ai, Sil, mas é o pai dele, né? Tudo bem, é o pai dele. Mas ela é a mulher que ele escolheu para casar. E quando você casa, você tem que ter a sua casa, é a sua família. E eu entendo que a gente tem que respeitar as pessoas que nos respeitam e que principalmente respeite as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós escolhemos para ter ao nosso lado. Eu jamais na minha vida iria ficar ao lado de uma pessoa, não importa quem seja, se essa pessoa estivesse errada, se essa pessoa estivesse fazendo algo errado. Então, se o pai dele agora virar um assassino, matar alguém lá, ele vai lá na cadeia ficar do lado do pai dele, defendendo o papaizinho dele? Não, o pai dele se tornou um assassino, da mesma maneira que se o pai dele é um assediador, é um escroto, o pai dele é ladrão, o pai dele roubou ele e a esposa. E ele ficou do lado do pai dele? Pra mim é tudo gente igual. Pra mim é tudo igual. Minha filha, você merece coisa melhor. Toma o seu rumo, manda o rumo desse homem pra aquele lugar lá e segue tua vida. Eu acredito que você merece coisa melhor, sim. Sem contar aqui. Você conheceu esse homem quando você tinha 14 anos. Você acha que você não merece viver mais a vida? Conhecer outras pessoas, trocar energia com outras pessoas. Eu acredito que cada pessoa que passa pela nossa vida faz parte da nossa evolução. Se você fica grudada, ligada a uma única pessoa que não te proporciona nada na vida, como que você vai evoluir? Então, ó, cai fora, tá? Cai fora e perdoe todo mundo aí, se livre dessa gente e toca a sua vida. Gente, não esquece de curtir o vídeo aqui, tá? Isso é muito importante pro canal e vai lá, me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima História Real.